Então, então eu passei o vídeo para vocês, para a gente ter um pouco de reflexão. Viva! Tem bebê novo na casa vizinha. Ai, não tô conseguindo passar o PowerPoint, gente, só um pouquinho. Se o microfone tá Agora passou. desligado. Ah, meu microfone tá aberto? Ó, então, nós vamos falar um pouquinho, né, da síndrome de Down aqui, como que começou, né, como que é. Então, assim, quando nós falamos de síndrome de Down, espera só um pouquinho aqui. Aqui. Hoje. Então, a síndrome de Down é um distúrbio, né, genético, tá? Causado pela presença do cromossomo 21 e foi descrita em 1862 por John Down, tá? Por isso que as pessoas acostumaram, né, a usar o nome síndrome de Down. Mas hoje, assim, é utilizado também trissomia do 21, tá? Então, crianças com esse diagnóstico apresentam aparência física característica da síndrome, tá? Todas as crianças com síndrome de Down, elas vão ter a mesma aparência física, o olhinho puxadinho, né? O rosto mais redondinho. Então, você olhou assim, você já percebe que a criança é Down, certo? Então, ela nasceu, você já sabe que ela tem característica de Down, tá? E então, é uma característica física da síndrome, da síndrome, tá? Gente. Então, se continuar acabando, vocês. Então, as crianças com Down, a maioria das crianças com de Down, elas vão ter o quê? Alterações cardiopatias, assim, dificuldade, problemas no coraçãozinho, né? O coração das crianças com síndrome de Down é mais fraco, né? E também pode ter o quê? Problemas respiratórios, problemas visuais, auditivos, atrasos no desenvolvimento neuromotor, atraso no desenvolvimento sensorial e também das habilidades cognitivas, tá? Todas as crianças com síndrome de Down vão nascer uma porcentagem, tá, de deficiência intelectual. Então, como que a gente vai saber disso, né? Depende do como você vai trabalhando com essa criança, aí você vai vendo qual que é a limitação dela. Aqui, uma colega aqui no grupo falou também, né? A questão não é a síndrome em si, e sim a deficiência intelectual, a nossa dificuldade em lidar. Então, todas as crianças com síndrome de Down vão nascer com uma porcentagem de deficiência intelectual. Algumas vão ser mais severas, outras mais leves, outras medianas, tá? E a colega falou aqui que muitas crianças com síndrome de Down também têm intolerância ao glúten, tá? E aí, então, tudo isso a criança Down vai ter. Então, por isso que essa parte do desenvolvimento dela tem que ser estimulado, muito estimulado desde bebezinho, tá? Então, para vocês entenderem um pouquinho rapidinho sobre a síndrome de Down, então, o óvulo feminino, tá? Ou o espermatozoide masculino apresentam 24 cromossomos no lugar de 23. Então, vai ter o quê? Um cromossomo a mais, tá? Um cromossomo a mais. Então, ou seja, um cromossomo a mais, ao se reunirem aos 23 da outra célula embrionária, somam 47 ao invés de 46. Tá? Então, esse cromossomo extra aparece no par número 21. Por isso, a síndrome de Down também é chamada trissomia do 21. E tem o dia 21 de março, que é comemorado o dia da síndrome de Down. Então, aqui tem um desenho explicando aqui, né? Então, tem aqui 46 cromossomos do óvulo feminino, no caso, essa típica vai ter 46 cromossomos do óvulo feminino e 46 cromossomos do espermatozoide masculino, certo? O que acontece? Quando a criança é Down, ela tem o quê? 47 cromossomos. Então, é um cromossomo a mais lá no cromossomo número 21, certo? Então, não vai fazer no par 21, nesse cromossomo, um cromossomo extra, tá? Então, vai ter o quê? No total, vão ter 27, 47 cromossomos, tá? Ao invés de 46.
É possível realizar o diagnóstico da síndrome de Down ainda na gravidez, tá? Por meio de exames durante o pré-natal, por meio da ultrassonografias, tá? Por exemplo, são uma forma de observar as características do feto e pode oferecer informações que indicam a síndrome. Então, já hoje já consegue saber, já no comecinho da gravidez, que a criança vai nascer com síndrome de Down, né? E aí tem aquela mãe que vai passar por luto na gravidez inteira, até nascer o bebê, né? Tem muita mãe que passa por luto durante a gravidez, quando nasce, até acostumar um dia saber e reconhecer que o filho nasceu com síndrome de Down e aquilo vai ser para a vida inteira, né? É um filho, né? Então, a confirmação do diagnóstico da síndrome de Down só poderá ser feita após a realização de exames como a amniocentese, que analisa o líquido amniótico, e a biópsia do vilo corial, que observa uma amostra da placenta, tá? Aí, as pessoas com síndrome de Down apresentam algumas limitações, tá? Todas vão apresentar limitações, tá? Então, por isso que na infância essa criança já precisa ser estimulada desde que nasce. A parte psicomotora dela precisa ser estimulada, tá? Então, por isso que desde pequenininho, tá? Essas mães vão procurar o quê? Apoio. Apoio às mães que têm plano de saúde, já começa esse apoio com fisioterapeutas, né, para ajudar no desenvolvimento psicomotor dessa criança, com fonoaudiólogos, para ajudar na articulação dos sons, porque a criança ela tem dificuldade na fala, ela nasce com a língua meio presa, sabe? A boquinha, a língua da criancinha Down, vocês já viram? A língua da criança com síndrome de Down, ela é toda cortadinha, tá? Todas que eu conheço tem a linguinha cortadinha. Eu não sei se vai ter alguma criança que não tenha, mas as que eu conheci tem, sabe? Então ela tem flacidez na musculatura da face da boca, então precisa trabalhar muito, muito, muito com essa parte também com o fonoaudiólogo, tá? E também a importância dos terapeutas ocupacionais que podem atuar na estimulação das habilidades motoras dessa criança, finas e intelectual. Então, gente, não é só, tá, a criança com síndrome de Down. Isso aí é para criança autista, tá? As crianças autistas também, elas precisam de todo esse apoio aqui, certo? Então, aí, falando um pouquinho aqui, né, bem resumidinho, então, todas as crianças com síndrome de Down, elas vão ter o quê? Alterações fisiológicas, que é a hipotomia global, tá? O que é hipotomia? Lembra que hipo é abaixo, hiper é acima. Sempre coloca, é sempre assim, se você esquecer, que às vezes a gente esquece, então lembra assim, quando eu falo de hiper, lembra de hipermercado, um mercado muito grande. Quer dizer, hiper, quer dizer que o tônus muscular está acima, hipo está abaixo, tá? Então, hipotomia global. As crianças Down, elas nascem com diminuição no tônus muscular. Então, por isso, quando a gente trabalha lá no AE, com essa criança, na educação especial, né, que eu sou professora do AE, tá? O céu da boca também é diferente, sim, né? Eles têm, sim, o formato da boquinha, o céu da boquinha, a língua da criança Down é cortadinha, né? Eu vi várias com a língua cortadinha, não sei se todas são assim, tá? Então, por isso, quando nós trabalhamos lá na educação especial, a gente tem que colocar no plano de ensino da criança, tá? O desenvolvimento dessa parte psicomotora, tá? Trabalhar movimento de pinça. Depois o Raul pode falar um pouquinho também. Se alguém quiser falar, pode falar, tá, gente? Trabalhar movimento de pinça, tá? De pegar com pinça mesmo as bolinhas de pompom, colocar no copinho. Já pode trabalhar cores, né? Coloca os cor no copinho. Aí cada copinho é uma cor. Já trabalha contagem, tá? Contagem tema termo. Eu tive um aluno ano passado, no quinto ano, quando eu peguei a criança, eu não sabia contar até 10, né? Até 5. Aí, conforme. E, gente, foi engraçado que o atendimento dessa criança foi todo pelo WhatsApp. Foi inteirinho pelo WhatsApp, o atendimento do menininho, né? E o irmão dele era muito bacana. E tudo que eu pedia para ele fazer, ele fazia. Então, assim, ele não sabia contar, né? Aí eu falei assim: ó, então você vai contar com ele até 10. Contar termo a termo até 10. Primeiro a criança aprende a contar termo a termo, depois você começa a associar, né? Uma bolinha. Número 2, duas bolinhas. Número 3, representa o quê? 3 palitos de sorvete. Número 4,
4 tampinhas, porque senão a criança vai contar termo a termo automaticamente, mas ela vai ter noção de quantidade. E aí, quando chegou no final do ano, o menininho já estava contando até 20. Se eu tivesse esse ano com ele, eu tenho certeza que ele já ia contar até 30 ou até 40. Então, toda mãe, ela espera, ela tem esperança. Eu sempre falo assim, né? Toda mãe de criança com deficiência, ela sempre vai ter uma esperança no fundo, tá? Da criança se desenvolver, da criança aprender a ler, do filho aprender a contar, aprender a lidar com dinheiro, né? Só que precisa de haver estimulação, precisa de haver, né, tudo isso, tá? Então, como que a criança vai aprender a lidar com dinheiro se a mãe não vai na padaria com ele e dá uns 10 reais na mãozinha dele para ele comprar o pão e pegar o troco? Então, a criança não vai aprender. Então, para que a criança aprenda, tem que ter essa parte concreta e visual, tá? Aí, tem uma menina que falou aqui no chat, o Cristiane, que falou assim, já foi comprovada de autistas com comorbidade síndrome de Down. Não, gente, é assim, como eu falo, o CID, né, o que a gente nomeia é o CID. Então, o CID da criança, tá? Agora fugiu o CID, acredita? É o G90, se eu não me engano. Então, a criança é síndrome de Down. A criança síndrome de Down, que vai ter a comorbidade de autismo, tá? Então, ela pergunta aqui, já foi comprovada de autistas com comorbidade síndrome de Down? Não, é do contrário. É a criança Down com comorbidade autista, tá? Então, eu tive, o ano passado, retrasado, uma criança síndrome de Down, que ele era também autista. Mas o que prevalece é o Down. O autismo ali vai ser a comorbidade da criança, tá? É, Então, então, existe criança Down com autismo? Existe sim, tá? Eu tive um aluno assim, tá bom? Que fica mais difícil de trabalhar ainda, tá? Então, a criança Down vai ter também a hipermobilidade exagerada, tá? O que é hiper, né? Hiper, acima. O que é isso? É dificuldade de pegar em objetos, porque ela tem os dedinhos mais curtos, né? A criança Down, ela nasce com os dedinhos mais curtos, tá? Então, ela vai ter essa hipermobilidade exagerada. Então, por isso que precisa de começar com fisioterapia desde pequenininho, desde bebê, tá? Começar a trabalhar a musculatura das mãos, trabalhar muita massinha com essa criança, deixar ela mexer na areia, na terra, na argila, né? Por isso que a criança com síndrome de Down tem que ter muito, tem que estar muito aguçada, muito trabalhada a parte do tônus muscular, tá? Estou lendo o chat aqui. Uma das crianças é Down e tem comorbidade TIA e TDAH. Isso, a comorbidade vem com o Down, tá? A criança Down vai ter o quê? Atraso no desenvolvimento. Todas as crianças com síndrome de Down vão nascer com atraso no desenvolvimento. Por isso que a aprendizagem dela é mais lenta, tá? E também a marcha da criança Down, ela é desajeitada. Por isso tem que trabalhar muito essa parte psicomotora também da marcha. E a boca aberta com língua profusa, tá? Quando a língua é cortadinha, então tá o nome aí, é a língua profusa, tá? Por isso que elas têm dificuldade para falar, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre as funções do cérebro, né? Então, o cérebro, o nosso cérebro que comanda tudo. Então, o cérebro da criança Down é que vai comandar também comandar o corpo da criança com síndrome de Down. A criança com síndrome de Down, ela tem atraso no desenvolvimento motor, então, por isso tem que ser estimulada, tá? Atraso do processamento visual, atraso na aprendizagem da memória, atraso nas sensações das emoções e também atraso no processamento auditivo. Então, a criança Down tem que ser trabalhado com ela o desenvolvimento motor, o desenvolvimento psicomotor, há muitas atividades que vão trabalhar essa parte do processamento visual dela, muitas atividades que vão trabalhar a parte da aprendizagem e memória dela, muita repetição, muitas atividades que vão trabalhar a parte das sensações dela, tá? E atividades que vão trabalhar também o processamento auditivo dela. Então, tudo isso está onde? No nosso cérebro. Então, o cérebro era dividido do lado direito, né? Do lado esquerdo, tá? Então, nós temos o lado direito do cérebro, que tem a escrita, a parte verbal, os nomes, né? A parte do raciocínio lógico, a parte da matemática, a parte da estratégia. Então, o cérebro direito, gente, tá? Vocês sabem que o cérebro direito comanda o lado esquerdo do nosso corpo
e o cérebro esquerdo comanda o lado direito do nosso corpo. Então, qualquer coisa, qualquer acidente que acontecer com a criança, bater a cabeça, ou qualquer derrame cerebral com qualquer ser humano, se a pessoa sofreu um derrame cerebral, por exemplo, no lado direito, é o lado esquerdo que vai ser afetado, lado motor, né? Lado esquerdo que não vai ser trabalhado, tá? E o lado esquerdo é o lado que é o quê? Da intuição, da emoção, da observação, da imaginação, da criatividade, da artística, das imagens, das histórias, das formas, das belezas, das possibilidades. A criança com síndrome de Down, ela vai ter o quê? Muita dificuldade nesse desenvolvimento dela do lado esquerdo, direito, certo? Então, a criança Down, ela vai ter dificuldade para escrever, tá? Então, por isso tem que treinar muito essa parte. Então, ela tem que ser estimulada muito essa parte da escrita dela desde pequeno. Ela vai ter dificuldade de pegar no lápis. Ela vai ter dificuldade na parte verbal, na parte fonética. Ela vai ter dificuldade, né? Nesse raciocínio lógico dela vai ser mais lento. Ela vai ter dificuldade na matemática, tá? Por isso que com a criança no nono ano com síndrome de Down, aí o professor está ensinando expressões algébricas. Então, essa criança vai ter muita dificuldade de entender o que é uma expressão algébrica. Então, aquela expressão algébrica para ela vai ter que ser o quê? Vai ter que ser adaptada. Você vai ter que fazer o quê? Uma balança, né? Uma balancinha, colocar 3 tampinhas de um lado da balança, 3 tampinhas do outro lado, né? Aí, o equilíbrio da balança, por exemplo, tá? Para entender o que é uma expressão algébrica, certo? Então, assim, para a criança tem que ser tudo adaptado, porque ela não vai conseguir fazer uma expressão algébrica no cálculo, no raciocínio lógico. Vai ser muito difícil para ela, tá? Agora, o que é legal desenvolver com essa criança? Essa parte da imaginação e da criatividade, tá? Porque o lado direito, esquerdo do cérebro, ele é mais, posso dizer, parece que não tem tanta, é mais fácil de ser desenvolvido, tá? Do que o lado esquerdo. Do que o lado direito. Oh, estou confundindo os lados hoje. Então, nós temos o lado direito, que é o lado que tem a área de Broca e a área de Wernicke, né? Que tem a área de Broca, que é a área onde nós observamos as palavras, falamos as palavras, a área de Broca e a área de Wernicke, elas são interligadas, certo? Então, a criança com síndrome de Down vai ter o quê? Dificuldade nessas regiões, tá? Então, aqui um pouquinho falando do hipocampo, tá? Nós temos aqui nosso cérebro, nós temos, né, o córtex pré-frontal, tem o hipotálamo, o lobo temporal, o hipocampo. Então, o que é o hipocampo, certo? Essa parte azulzinha aqui, tá? Que parece uma minhoca aqui, sabe? Então, aqui é o hipocampo. Então, a criança de síndrome de Down, ela vai ter dificuldade no hipocampo. Então, o hipocampo é o quê? É importante no processo da transição da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. A criança autista também, gente, ela vai ter muita dificuldade nessa parte, porque elas não conseguem reter informações. Então, a criança que não consegue reter informações, ela tem o quê? Algum déficit aí na região do hipocampo, certo? Por isso que as atividades para criança de Down têm que ser repetidas várias vezes. Esse menino que eu atendi o ano passado, para ele conseguir aprender a contar até 20, foi muita repetição. O ano todo repetindo com ele, para ele conseguir saber contar até 20, sabe? Enquanto outras crianças contam até 100 rapidinho, as crianças típicas, a criança com síndrome de Down ou uma criança autista, né, que tem deficiência intelectual, para ela vai ter, para consolidar as informações ali na memória de curto prazo, vai precisar do quê? De muita repetição, tá? Então, nós estamos falando aqui um pouquinho sobre o desenvolvimento nervoso da criança, né, com síndrome de Down. Então, o sistema nervoso da criança Down apresenta o quê? Alterações no hipocampo. E a partir do 5º mês de vida, quando se inicia o processo de desaceleração do crescimento e também do desenvolvimento do sistema nervoso, ocorre que uma diminuição da população neuronal, que são as sinapses, certo? Então, na criança com síndrome de Down, vai acontecer o contrário que acontece com uma criança, tá? Que é típica. Então, a criança típica, ali, né, com 2 aninhos ali, é onde acontece o boom da sinapse, né? Da aprendizagem da criança, a criança Down não. Ela tem uma regressão nessa parte da população neuronal devido a essa dificuldade que ela tem
de assimilar os conteúdos de uma alteração na região do hipocampo dela, tá? Então, a criança com síndrome de Down, ela vai apresentar o quê? Anormalidades estruturais e funcionais, que resultam em disfunções neurológicas, variando quanto à manifestação e intensidade, tá? Então, ela nasce já com essa disfunção neurológica, por isso que precisa do quê? Da estimulação. Aí, quais são as funções do nosso cérebro, né? Então, eu tenho que ir bem rapidinho. Tem o cérebro, nós temos as partes do nosso cérebro. Então, essa parte da frente aqui é a parte do lobo frontal, onde acontece o quê? A produção motora e da fala, onde tem a área de Broca, área de Wernicke, né? Onde tem a parte do intelecto superior, a parte do autocontrole, da inibição das emoções, certo? Depois nós temos ali o lobo parietal, onde tem o movimento voluntário, o desenvolvimento das habilidades motoras. Então, é nessa região aqui, laranja aqui, que nós temos o quê? A parte das sensações, das habilidades motoras. Então, a criança de Down, nessa região aqui, ela tem essa dificuldade de habilidades motoras. Por isso que tem que ser estimulada para acontecer a sinapse, para os neurônios estarem ali se mexendo ali, fazendo várias sinapses para que aconteça o quê? Para ser estimuladas, para que ela venha aprender cada vez mais, tá? Aí nós temos a área da compreensão e da linguagem, tá? Que é ali na região do lobo occipital ali, a área da visão, que é o lobo occipital, a área da memória, tá? E a área da audição e o cerebelo, onde tem o quê? O equilíbrio, a coordenação muscular da criança, tá? Então o nosso cérebro era dividido o quê? Né? Em lobo temporal, o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo occipital e o cerebelo, certo? E cada lobo desse tem o quê? Uma função. E uma função comanda a outra, né, gente? Então, uma função está interligada à outra, né? Através das sinapses, através desse processamento neuronal da criança, tá? E nós fomos falar um pouquinho do cerebelo, tá? Então, o cerebelo é a parte do encéfalo responsável pela manutenção do equilíbrio, pelo controle do tônus muscular e dos movimentos variados e aprendizagem motora. Então, a criança Down tem o quê? Ela tem dificuldade no equilíbrio, ela tem dificuldade nesse tônus muscular. Então, por isso que tem que trabalhar muitas atividades que vão desenvolver aqui essa região do cerebelo aí, desenvolvendo a parte da criança Down. Então, é o cerebelo, gente, tá? Que vai fazer com que a gente ande, corra, para a gente pular, correr, andar de bicicleta, entre outras atividades, tá? E no cerebelo, o nome do cerebelo no latim é pequeno cérebro, tá? Seja muito bem-vindo ao Aqui canal é outro vídeo. O meu nome é Rogério Souza e nessa aula de hoje nós vamos falar tudo sobre o hipocampo, essa estrutura que é extremamente importante aí na memória. Só que nós vamos ver nessa aula que ela faz muito mais do que só isso, tá bom? Só que antes, se você quer ajudar o nosso trabalho aqui no canal, eu te convido a se inscrever aqui embaixo com o sininho, deixar o seu curtir, que isso ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. Sem mais demora, vamos estudar neuro. Vamos dar início então à nossa aula de hipocampo. Só a título de curiosidade, antigamente o hipocampo era conhecido como corno de Ammon. Então, se você estiver estudando aí pelos livros de neuroanatomia mais antigos, você vai observar esse nome aí, corno de Ammon, tá bom? Porque era o nome que se era dado ao hipocampo. Qual é a localização onde que o hipocampo fica? Ele é uma eminência alongada e curva que fica situado no assoalho do corno inferior do ventrículo lateral e acima do giro parahipocampal. Você deve estar perguntando, Rogério, onde fica isso? Então ele fica localizado aqui, ó. Essa estrutura acinzentada aqui é o hipocampo, que fica localizado aqui no assoalho do corno inferior do ventrículo lateral. Você está vendo essa estrutura aqui, ó? Esse espaço localizado no meio do telencéfalo? Esse aqui é o ventrículo lateral. Então essa partezinha de baixo aqui é o corno inferior. Então ele fica aqui no assoalho, formando como se fosse a parede do corno inferior do ventrículo lateral e localizado acima do giro parahipocampal. Nessa imagem aqui dá para ver melhor, você está vendo essa estrutura azul aqui?
é o giro parahipocampal. Essa estrutura amarela aqui é o hipocampo, tá bom? Então ele fica localizado acima do giro parahipocampal. Nós podemos ver que aqui tem o sulco, que é o sulco hipocampal, tá bom? E o hipocampo ele tem uma relação muito importante aqui, ó, com o giro denteado, tá vendo? Que eles ficam muito próximos. Nós temos o hipocampo, o giro denteado, e aqui embaixo, tá vendo essa estrutura verde? É o córtex entorrinal. Nós vamos falar um pouquinho dele lá no final, quando formos falar de outras áreas que estão relacionadas com memória, tá bom? Então, essa é a localização do hipocampo. Nessa aula de hoje, nós vamos ver que o hipocampo ele não está relacionado somente com memória. Mas como que surgiu, como que se descobriu essa função do hipocampo? Então, o seu papel na memória foi elucidado, foi esclarecido, depois que se começou a fazer estudos com pacientes nos quais o hipocampo foi retirado cirurgicamente. Para quê? Para tratar casos graves de epilepsia. E olha que interessante que foi observado, que nesses pacientes a memória operacional ela é mantida. Você lembra que eu falei lá na aula de lobo frontal que a memória operacional era uma das funções da área pré-frontal? Então, nesse caso que se retirou o hipocampo, a área pré-frontal está íntegra. Então, faz sentido que a memória operacional ela seja mantida. Já esses indivíduos apresentaram o quê? Uma amnésia anterógrada, que é a dificuldade de se lembrar das coisas que aconteceram depois da cirurgia. Ou seja, o paciente ele não era capaz de armazenar novas memórias pós-cirurgia. Eles também apresentaram um pouco de amnésia retrógrada, que é aquela dificuldade de se lembrar daqueles eventos que aconteceram um pouco tempo antes da cirurgia, tá bom? Mas a característica desses pacientes, eles tinham amnésia anterógrada. Só que o que foi mais interessante com esses estudos? Que passado o tempo, esses pacientes começavam a se lembrar do que acontecia. Ou seja, a curto prazo eles não lembravam o que tinha acontecido com eles, mas depois que o tempo passava, foi observado que eles voltavam a lembrar aquilo que aconteceu. Então passava um tempo, mas eles lembravam. E qual a conclusão que se chegou? Que as memórias a longo prazo, elas não são armazenadas no hipocampo. Então o hipocampo ele tem uma relação com a memória a curto prazo. Por exemplo, lembrar o que aconteceu comigo hoje. Esses pacientes, eles não lembravam o que acontecia no momento. Por exemplo, aconteceu agora, eles não lembravam. Mas passavam 2, 3 dias, uma semana, eles começavam a lembrar. Ou seja, eles tinham amnésia do momento a curto prazo, mas eles se lembravam depois que passava o tempo. Então, antes de falarmos mais especificamente das funções do hipocampo, você deve estar se perguntando, tá, mas de onde que vêm essas informações, para onde elas vão? Primeiramente, o hipocampo ele tem uma conexão com diversas áreas neocorticais, então essas informações elas chegam ao hipocampo, diversas áreas mesmo, por exemplo, do lobo occipital vem informações visuais que mandam informações para o hipocampo, e essas informações, essas diversas áreas, elas vão sair pelo fórnix e vão ser direcionadas aos corpos mamilares. A amígdala também tem uma relação importante com o hipocampo. Nós não vamos falar hoje aqui dessas estruturas do sistema límbico, mas é importante lembrar que a amígdala tem relação com o sistema límbico e envia informações para o hipocampo que está relacionado com memórias de eventos emocionais. E também o hipocampo recebe informações da área tegmentar ventral e do núcleo accumbens, que está relacionado com o quê? Com prazer, memórias de eventos que gerem prazer. Então faz sentido, já que nós observamos que essas estruturas do sistema límbico têm uma conexão importante com o hipocampo, entender por que nós lembramos mais facilmente de eventos traumáticos ou eventos que são muito bons para a gente. Por quê? Porque a consolidação da memória ela é maior quando a informação ela está associada a um episódio de grande impacto emocional. Por que isso acontece, Rogério? Devido às conexões que o hipocampo tem com essas estruturas do sistema límbico. Bem, e quais são então as funções do hipocampo? Memória declarativa a curto prazo, então memória a curto prazo é uma característica sim do hipocampo. A consolidação da memória é uma função do hipocampo, então quando nós pensamos de fazer essa memória que é a curto prazo virar a longo prazo, essa consolidação dessa memória é uma função sim do hipocampo. Lógico que essas memórias a longo prazo elas não são armazenadas aqui, tá? Nós vamos falar um pouquinho melhor disso depois. Memória espacial ou topográfica está relacionado com a localização no espaço. A minha orientação no espaço também é uma função do hipocampo. E só a título de curiosidade, na doença de Alzheimer, há um grave comprometimento do hipocampo. Então o paciente ele perde completamente a orientação.
e não consegue se dirigir, por exemplo, de uma cadeira para outra, naqueles pacientes que estão nos estágios mais avançados da doença. Por que isso acontece? Porque essa característica de localização no espaço também está relacionado com o hipocampo. E aqui vai uma novidade para vocês, esse artigo foi publicado na Nature, agora em 2018, e conseguiu observar uma nova função do hipocampo, que está relacionado com regulação comportamental. Então foi um estudo que foi realizado, por exemplo, em ratos, e foi observado que o hipocampo ele é ativado na determinação do comportamento, quando a pessoa ela está em um encontro social, e também está relacionado com motivação de agressão social. Ou seja, o comportamento agressivo, quando esses ratinhos eles iam apresentar um comportamento agressivo, foi observado que o hipocampo ele era ativado. Então se postula que o hipocampo ele tem relação com a atividade comportamental do indivíduo, ou seja, o hipocampo ele não está mais relacionado só com memória. Foi descoberto que ele faz muito mais que isso. Provavelmente você já deve ter ouvido que no hipocampo tem a formação de novos neurônios, né? Isso recentemente é o que mais tem se falado. Isso é verdade. Acreditava-se então que a partir de concluído o desenvolvimento embrionário do indivíduo, do sistema nervoso, não existia a formação de novos neurônios. E foi descoberto recentemente que não. Hoje sabe-se que novos neurônios eles se proliferam sim na formação hipocampal, especialmente no giro denteado. Entretanto, esses neurônios eles morrem depois de um tempo, ou seja, são formados novos neurônios e passa um tempo esses neurônios morrem. E qual é a hipótese? Por que isso acontece? Acredita-se que cada novo neurônio estaria ligado a uma nova memória. Então, quando essa memória estiver consolidada, ela é transferida para o neocórtex e o novo neurônio desapareceria, porque essa memória já foi consolidada. Então, essa é a melhor hipótese que nós temos para explicar esse fenômeno. Então, para terminar essa aula, vamos falar um pouquinho das outras áreas que estão relacionadas com memória. Nós temos áreas diencefálicas, por exemplo, o corpo mamilar, o trato mamilo-talâmico e os núcleos anteriores do tálamo, que têm uma relação com memória, e as áreas telencefálicas, por exemplo, no lobo temporal, na porção medial, hoje nós estudamos o hipocampo, mas também tem o giro denteado, o córtex entorrinal e o córtex parahipocampal. Por exemplo, o córtex parahipocampal ele tem relação com a memória de novos cenários. Então, quando eu vou memorizar um cenário novo, o córtex parahipocampal ele é ativado. Então, indivíduos que têm uma lesão no córtex parahipocampal, por exemplo, ele tem dificuldade de memorizar novos cenários, novos ambientes. O córtex singular posterior está relacionado também com memória topográfica. Então, indivíduos com lesão no córtex singular posterior, por exemplo, eles apresentam desorientação, tá bom? No espaço mesmo. A área pré-frontal dorso-lateral, então, como nós já falamos, ela está relacionada com memória operacional. Daí você deve estar se perguntando, Rogério, mas o que é memória operacional? É aquela memória daquelas informações que nós precisamos guardar, por exemplo, para realizar uma tarefa. Sabe, por exemplo, quando você precisa decorar um número de telefone só enquanto você anota no celular. Daí você precisa ficar lembrando daquele número até você realizar essa ação. Depois você esquece, tá bom? É isso que é memória operacional. E as áreas de associação do neocórtex. Lembra que eu falei que o hipocampo está relacionado com memórias a curto prazo? Então, depois que essas memórias elas vão ser consolidadas, elas são direcionadas a essas áreas do neocórtex, onde são armazenadas as memórias de longa duração, cuja consolidação depende da atividade do hipocampo. Então, quem é responsável pela consolidação é o hipocampo, que vai armazenar essas memórias a longo prazo no neocórtex. Então, para referência dessa aula, eu utilizei o livro de Neuroanatomia Funcional do Machado, e esse artigo na Nature, se você quiser ler, eu recomendo, um artigo muito bom, foi publicado agora em dezembro de 2018, tá bom? Espero que essa... Alguém quer falar alguma coisa? Então, eu passei aí, né, um pouquinho aí para vocês entenderem mais sobre o hipocampo, tá? E a gente continuarmos aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma palavra? Quer compartilhar alguma coisa? Alexandre, eu não estou te ouvindo. Gente, eu vou continuando então. Aí, se alguém quiser falar alguma coisa, é só falar. Alguém levantou a mão aqui, ó. Adriel, levantou a mãozinha. Ó, então vai. Então, quais são as funções Então, nós vimos o quê? O cerebelo e o hipocampo, né? São o quê?
responsáveis pelo processamento cognitivo, como a aprendizagem e memória. Então, as crianças com síndrome de Down, elas vão ter muitas, né, alterações no cérebro e no hipocampo. Por isso que a gente tem que desenvolver atividades com essa criança, com muita repetição, para que ela consiga aprender a ler, a escrever, a fazer cálculos matemáticos, tá? E falando um pouquinho dos teóricos aqui, o Vygotsky, tá? Ele fala o quê? Que a aprendizagem, para ser efetiva, mesmo diante de alterações neurológicas, se beneficia das trocas existentes entre o indivíduo e o meio ambiente. Então, por isso que para a criança de Down, né, em casa, vou dar um exemplo, tá, gente? A mãe lá comprou uma dúzia de ovos. Pedir para a criança guardar os ovos na geladeira e contando, ensinando para ela no concreto o que é, né? O que quer dizer uma dúzia, que uma dúzia representa 12, certo? Então, é o estímulo do meio ambiente que vai fazer com que essa criança aprenda, e as trocas com os outros, em um com o outro, certo? Então, o ato de aprender é o quê? É quando adquirimos o quê? Novos conhecimentos. Então, o menininho lá sabia contar até 5. A partir do momento que ele aprendeu a contar até 10, e depois ele também estava começando a ser alfabetizado também, ele foi adquirindo o quê? Novos conhecimentos, tá? Para que haja aprendizagem, precisa de ter o quê? Desenvolvimento de novas competências e também a mudança de comportamento. Então, quando toda criança que aprende, gente, vai ter o quê? Tá? Mudança de... Tá? Então, a criança com dificuldades de aprendizagem, nós temos que apostar que essa criança vai ter também mudança de comportamento. Por quê? Porque ela aprendeu algo, tá? Macedo, ele fala também que a aprendizagem nos permite descobrir as propriedades dos objetos, da natureza e das pessoas, ou seja, adquirir informações sobre o que desejamos conhecer. Tá? E Piaget e Vygotsky, eles falam o quê? Que quando eles falam que entenderam o conhecimento como fruto das trocas existentes entre o indivíduo e o meio, possibilitando a construção de estruturas mentais complexas, criando uma adaptação que se caracteriza, segundo a concepção piagetiana, por 2 conceitos básicos, que é o quê? Assimilação e acomodação. Então, para que a criança venha aprender, a primeira ela precisa de assimilar. Aí depois ela vai o quê? Acomodar. Quando a criança assimila e acomoda, vai haver o quê? Uma equilibração ali da aprendizagem dela. E o que aconteceu? Vai haver o quê? A aprendizagem, tá? Então, Piaget ele fala também que a inteligência não é algo que, de repente, aparece na vida das pessoas. Ela é construída dia a dia, na relação direta entre o sujeito e o meio externo também. Então, a aprendizagem ela vai ser o quê? Construída. E Vygotsky, a aprendizagem e o desenvolvimento caminham juntos. A aprendizagem impulsiona o desenvolvimento. Vygotsky fala que a criança atípica, se a criança atípica ficar entregue a seu desenvolvimento natural, ela vai aprender? Ela não vai aprender, gente. Então, por isso que nós, da educação, da saúde, os psicopedagogos, né, somos nós que vamos auxiliar a aprendizagem dessa criança com diversas técnicas, tá? Vamos ensinar de diversas maneiras a estimulação da aprendizagem da criança. E aí, o Piaget ele fala o quê? Nós temos 3 estágios. Que o primeiro estágio é o quê? É o estágio do sincretismo, na qual a criança vai agrupar os objetos apenas com base em fatores perceptuais e irrelevantes, tá? Exemplo, proximidade espacial. Então, é quando a criança bebezinha ali, ela começa o quê? A agrupar os objetos. Então, essa fase é a fase do quê? Do sincretismo. Todas essas crianças precisam de passar por esses 3 estágios. Depois nós temos o segundo estágio, que é a formação de combinações de objetos. Aí ela vai começar a combinar objetos, tá? Que são mais complexas com base em sua similaridade. A criança faz seleção de objetos a partir de algumas características objetivas concretas, que podem ser irrelevantes para o adulto, mas para a criança não. Então ela vai começar a combinar cor, forma, agrupamento. Então por isso que é legal, gente, tá? Objetos complementares como garfo, colher. Então por isso que essas crianças têm esse atraso no neurodesenvolvimento. Então é legal estar trabalhando com essas atividades, por exemplo, blocos lógicos, né? Então, os blocos lógicos vão ajudar muito nessa parte aí de fazer a seriação de cor, de forma, de tamanho, se é fino, se é grosso, né? Se é grande, se é pequeno, por
vai trabalhar categorização de formas, cores, né? E isso aí tudo vai ajudar o quê? A criança no seu desenvolvimento, nesses estágios aí, que às vezes, que pode ser que a criança com síndrome de Down, ela não atingiu esses estágios no desenvolvimento dela. E a gente tem que fazer o quê? Trabalhar com todos esses estágios para que a criança venha aprender. E o terceiro estágio é quando a criança ela tem o quê? A formação de conceito propriamente dito. Ou seja, quando a criança, na formação em conceitos reais, agrupa objetos com base em um único atributo. Ela é capaz de abstrair características isoladas da totalidade de uma experiência concreta. Isso já começa a ocorrer quando? Na adolescência. E a criança com síndrome de Down, ela vai ter dificuldade nessa parte da formação de conceitos reais. Então, por isso que a gente tem que estar ensinando ali, né, cada dia mais, para que ela, com o tempo, ela vai conseguindo formar esses conceitos. Tá? E a aprendizagem traduz o quê? Pela formação de consolidação das ligações entre células nervosas, que é fruto de modificação químicas e estruturais no sistema nervoso de cada um, onde acontece o quê? A sinapse, onde acontece a estimulação de cada neurônio, tá? E quando eu falo em memória, eu estou falando o quê? Na capacidade de adquirir, de reter e evocar informações relevantes para determinada situação, tá? Então, tudo isso acontece para que haja o quê? A aprendizagem, tá? A criança adquire conhecimento novo. Só como você vai saber se ela reteu esse conhecimento? Através de repetição. Se você repetir ali aquela informação que você deu, né? E você vê que ela aprendeu, você vai prosseguindo. Se você vai repetir aquela atividade, você percebeu que ela não reteu a informação, não aprendeu, você vai o quê? Vai repetir novamente a aprendizagem. Se ela reteu a informação, você vai ampliar, vai cada vez dificultando mais. Se ela não reteu a informação, você vai repetindo ali até que ela consiga aprender, tá? Então, muitas crianças com síndrome de Down, elas apresentam dificuldades na aprendizagem escolar e isso acontece por quê? Por causa da deficiência intelectual, tá? Por isso que a criança com síndrome de Down, ela vai apresentar dificuldades na memorização, no raciocínio lógico, na linguagem, na motricidade, na socialização e na sua autonomia. Então, por isso que essas crianças precisam o quê? De atenção e apoio diferenciado no processo de aprendizagem dela. Então, o suporte oferecido, né, dos profissionais da educação para a criança com síndrome de Down é muito importante, tá, gente? E aí, quando a gente fala aqui em memória, tá? Como acontece essa consolidação da memória? Ela vai acontecer por onde? Através dos órgãos sensoriais, tá? Através do olhar, tá? Do tato, do ouvir, do cheiro, do paladar. Então, é através dos órgãos sensoriais que a criança vai retendo as informações. Então, a criança vai reter a informação através da memória sensorial, por exemplo, tá? A memória sensorial é responsável pelo processo inicial das informações. É quando a criança pega um objeto, ela enxerga um objeto, ela pega um objeto, então é através dessa memória sensorial. Aí, a memória de curto prazo, quando a gente falou lá do hipocampo, né? Onde acontece a memória operacional ou memória de trabalho, onde a criança recebe informações já codificadas, onde ela retém e descarta informações, onde ela realiza tarefa de momento presente, onde a informação é armazenada e momentaneamente organizada e reorganizada as informações, tá? E tem a memória de longo prazo, onde ela recebe informações da memória de curto prazo e armazena na memória de longo prazo. Quando eu falo de memória de longo prazo, é onde a criança recebe informações da memória de curto prazo e armazena por tempo ilimitado. Aí você ensinou lá, né, um conteúdo para aquela criança. E aí, com o tempo, você pergunta de novo, aí se ela responder, por quê? Porque foi armazenada, aquela informação foi armazenada na memória de longo prazo, tá? Quando eu falo em memória de longo prazo, é onde podem ser divididas em memória recente e acontecimentos recentes, que é a memória antiga. Então, assim, ela vai, tanto as informações recentes, como as informações antigas, vai estar armazenada ali na memória de longo prazo dela, tá? E também, onde acontece a memória explícita, tá? Onde tem a memória episódica, que é a memória de fatos sequenciados, e memória semântica, onde envolve o quê? As informações atemporais dos conhecimentos e conceitos. Tá?
Temos também a memória implícita ativa, que é a memória inconsciente. Tá? O que é essa memória inconsciente? Quando a criança aprende a andar de bicicleta, ela nunca mais vai esquecer de andar de bicicleta. Quando a gente aprende a digitar, a gente nunca mais vai esquecer, né? Aonde está a memória implícita. Então, ela aprendeu a trocar de roupa, por exemplo. Então, ela vai saber que ela tem que pôr ali a camisa, primeiro a calça, a calcinha, né? Depois a camisa, depois o shorts, depois o tênis, depois a meia. Então, tudo isso aí é o quê? A memória implícita que vai sendo armazenada ali. E é uma coisa que acontece o quê? Automaticamente na vida da criança, tá? E quando eu falo em memória de procedimento, é uma memória sensória motora que se manifesta ao executarmos as nossas habilidades. A habilidade de andar, a habilidade de escrever, a habilidade de, né? Então, a gente vai alcançando isso aqui. Resumindo, né? Nós temos a memória sensorial, onde é dividida em memória de curto prazo e memória operacional de trabalho. Onde acontece a memória de longo prazo, a memória recente e a memória antiga. Onde nós temos a memória implícita e a memória explícita. Aí, quando eu falo na síndrome de Down, tá? Eu vou falar ali um pouquinho dos fatores que facilitam a aprendizagem da criança Down. Tá? As crianças com síndrome de Down não estão simplesmente atrasadas no seu desenvolvimento ou meramente com necessidades de programas facilitados, tá? Elas têm um perfil de aprendizagem específico, com características, fatores que são mais fracos, né? Nós precisamos ser cientes dos fatores que facilitam, dos fatores que inibem a aprendizagem, que permitirá à equipe planejar e implementar atividades significativas e relevantes. Então, toda criança Down vai precisar do quê? Do PDI, tá? Que faz parte ali do professor da educação especial. Ela vai precisar do PDI e do PEI. O que é o PDI? É o plano individual, né? PDI é o plano de desenvolvimento individual. Então, o professor do AE, ele vai fazer o quê? Um plano de desenvolvimento individual para essa criança, tá? O que a gente trabalha lá na sala de recursos, tá? O que eu tenho que trabalhar com essa criança para facilitar a aprendizagem dela, tá? Em conjunto com o professor da sala regular. E nós temos o PEI, tá? Que é o plano de ensino, né? Então, o que acontece? O PEI da criança, tá? Tem que estar atrelado de acordo com, vamos supor, o professor tem lá o conteúdo de geografia, por exemplo, tá? Vai ensinar lá o conteúdo de geografia, que são as regiões do Brasil. Então, por exemplo, essa criança, o PEI dela tem que estar adaptado. Então, as crianças com síndrome de Down, elas vão precisar de uma adaptação. Para ela, precisa ser no concreto, os textos vão ter que ser mais curtos, certo? Então, o professor tem que fazer essa adaptação para essa criança. Você não vai dar um texto longo, enorme, ou um livro para essa criança, tá? Então, o mesmo conteúdo que está ali para a criança típica, que é um texto de 3 páginas, a criança síndrome de Down vai ter que ser um textinho bem curtinho, resumindo tudo aquilo, tá? Então, trabalhar muito com imagens, tá? Associação de imagens, vou trabalhar regiões do Brasil, vou trabalhar a região sudeste, né? Então, o que tem na região sudeste? O que eu vou trabalhar na região sudeste? Então, tudo isso aí tem que ser adaptado para essa criança com uma linguagem mais simples, uma linguagem curta, textos curtos, imagens. Então, a criança com síndrome de Down, ela vai precisar do PEI e do PDI, para que ela consiga avançar nessa aprendizagem dela, tá? Então, sem PEI e sem PDI, vai ficar muito difícil dessa criança aprender. Isso é inclusão, né? Então, quais são os fatores que vão facilitar na criança com síndrome de Down? Trabalhar muito a percepção dela, tá? Trabalhar muito jogos que vão trabalhar a atenção, jogos que vão trabalhar, atividades que vão trabalhar a memória, atividades diversificadas, tá? E a criança Down, tá? Ela tem uma dificuldade para poder ser alfabetizada. Então, precisa do quê? Facilitar essa aprendizagem da leitura e escrita dela. Então, vai precisar de adaptar vários materiais para que essa criança consiga escrever o nome dela, que ela consiga, né, prosseguir reconhecer as letras do alfabeto, que ela tem uma memória de curto prazo, então para ela é difícil decorar todas as letras do alfabeto. Então, vai trabalhar com bingo da memória dos nominhos dela primeiro, bingo da memória do alfabeto, até que ela consiga consolidar para conseguir um dia ler e escrever um texto, tá? Trabalhar muito a parte psicomotora dessa criança com diversas atividades, trabalhar muito esse raciocínio matemático também com diversas atividades,
e tudo no concreto. Então, por exemplo, eu coloquei essa foto aqui da menininha, né? Então, o que acontece? Esse material aqui vai ajudar o quê? A trabalhar a memória, a contagem, os números, a quantidade, tá? Número um, né? Então, qual a quantidade representa o número um, qual a quantidade representa o número 2. Então, você vai trabalhando toda essa parte com ela, para facilitar a aprendizagem dela. Então, a criança com síndrome de Down ela vai ter o quê? Uma forte consciência visual, tá? E habilidades de aprendizagem visuais. Para ela precisa ser tudo muito visual, tá? Então, aprender a usar sinais, gestos e apoio visual. Tem muita criança que ela é muito delimitada, tá? Ela tem prejuízos muito grandes. Então, essa criança tem muito prejuízo, então tem muitas que não são verbais. Então, você vai precisar de adaptar tudo isso para ela, tá bom? A criança também ela vai copiar esse comportamento das atitudes dos colegas ou dos adultos. Então, por exemplo, né, eu tive um aluninho que os outros provocavam ele na sala. Então, o que acontece? Ele pegava a cadeira, a carteira, queria jogar em todo mundo. Então, ele vai o quê? Então, a criança com síndrome de Down, ela também não pode ser provocada, porque ela também não consegue se controlar quando ela fica muito, muito alterada. Então, precisa de estar num ambiente tranquilo, um ambiente calmo, né, com colegas ali, né, tranquilos, porque ela vai imitar comportamentos também. E aprender sempre com aprendizagens práticas. Tá? Os fatores que inibem a aprendizagem da criança com síndrome de Down. A criança com síndrome de Down, muitas têm baixa visão, muitas usam óculos, tá? Então, muitas vão ter o quê? Dificuldade na aprendizagem ou no comportamento, geralmente é tida como consequência da deficiência dela, tá? Então, a criança que tem a deficiência visual e baixa visão, ela também não consegue se prender a detalhes, tá? O professor deve incentivá-las para ver, analisar as partes, observar os detalhes relevantes, tá? Entender os acontecimentos. Pois quanto mais, né, ela aprender a olhar, mais vai aprender a ver, tá? Ela vai ter o quê? Na escola, alguns sinais podem ser identificados como comportamentos indicadores, como de baixa visão, tais como, por exemplo, a criança com síndrome de Down, ela vai ter muita dificuldade, muitas crianças vão ter dificuldade na visão, né? Então, porque ela está olhando se tem o olho dela está lacrimejando muito, se ela tem tremor na pupila, se ela franze a testa, se ela pisca com grande frequência, tá? Se o andar dela é hesitante, porque se ela tiver essa dificuldade, vai ser muito difícil vai inibir a aprendizagem dela. Vai acontecer aqui uma inibição da aprendizagem. Então, a mãe tem que levar no oftalmologista, tá? Fazer ali um. Meu som tá falhando? Ai, meu Deus. E fazer atividades adaptadas ali, igual eu falei, com imagem, trabalhar muito com imagem com essa criança, tá? Então, as atividades interessantes que agreguem o uso da visão residual e a exploração de objetos, muito no concreto. A criança síndrome de Down precisa muito trabalhar a parte do tato, a parte dos órgãos dos sentidos dela, precisa ser muito aguçada, tá? Então, ela precisa trabalhar muito, né? Conhecer o ambiente pelos olhos, mãos e corpo, desenvolvendo o quê? Habilidades perceptivas, sensoriais e motoras. Então, tem que trabalhar muito essa parte com a criança com síndrome de Down. As estratégias para as crianças com deficiência de dificuldade visual, né? Encoraje os pais a realizar exames anuais de acuidade visual com essa criança. Ofereça figuras e textos impressos em tamanho maiores. Coloque o aluno perto da primeira fileira na sala de aula. Estimule o aluno a olhar para aspectos como cores e formas, tá? Apresentações simples e claras, com poucos detalhes. Destaque as linhas das páginas para melhorar a capacidade da criança em focá-las. Alto contrastes e visibilidade nos textos escritos em tintas pretas de caneta do que textos em lápis ou papel amarelo e não branco, tá? Então, tudo isso vai ajudar, que são estratégias que vão ajudar aquela criança de Down que ela tem que dificuldade visual, tá? Conhecer o ambiente pelos olhos, mãos e corpo, desenvolvimento de habilidades perceptivas, sensoriais e motores. Usar o lápis 6B, tá? O 3B, por serem bem escuros, ou ainda caneta hidrográfica para escrita, os desenhos contornados e bem destacados, descrever os objetos explicando o funcionamento, contando sobre rotinas e conversando sobre descobertas a serem feitas, oferecer figuras e textos impressos maiores,
tá? Usar a lupa, depende da criança. Usar a régua como guia, tudo isso vai ajudar, tá? Então, a perda auditiva afetará o desenvolvimento da linguagem da fala da criança também. E colocar a criança perto de um adulto, num trabalho em grupo, falar diretamente com a criança, reforçar a fala como apoio visual, trabalhar muito com imagens impressas, fotos, materiais concretos, reforçar a fala com expressões faciais, sinais ou gestos, acentuar início e final das frases curtas, né? Que elas têm a memória de curto prazo, tá? E as habilidades motoras e grossas e finas, quando a criança tem baixo tônus muscular, ela tem um atraso no alcance dos marcos do desenvolvimento motor. Então, ela vai ter dificuldades no processamento de informações que recebe dos sentidos e coordenação dos movimentos. Ela vai ter dificuldade em adaptação de movimentos e ligamentos frouxos. O caminho neuromotor, né, ela demora muito mais tempo para estabelecer. Então, assim, trabalhar muitas atividades que vai acontecer, muita dificuldade que vai o quê? Tá? Vai ter que ser trabalhado muito essa parte do desenvolvimento das habilidades motoras dessa criança. Tá? Então, quais são as estratégias? Trabalhar com plancha inclinada é muito bom para a criança. Atividades variadas com materiais multissensoriais. Trabalhar com tesoura, né? A tesoura adaptada para essas crianças, para cortar papel. Tá? Trabalhar com movimento de rosca, né? Parafuso para parafusar ali, para trabalhar o movimento da coordenação motor fina dela, tá? Trabalhar muito com traços, desenhar, arrumar, cortar, montar, cortar papel, pressionar bolinhas, martelar pinos, usar pinos para apoiar roupas e clipes, tá? Exercício de coordenação motora entre olho e mão, músicas com rimas a respeito dos dedos, tocar telas, pinturas com dedos, ligar pontos, seguir labirintos, jogos de montar e empilhar, também vou ajudar muito essas crianças, tá? Marcar com marca-texto as linhas de uma página para a escrita e faça caixas pequenas, frases para encorajar a constância do tamanho das letras. A parte da borracha, né? Para apoiar os dedos em torno dos lápis. Aquele adaptador de borracha, sabe? Coloca um dedinho da criança para ajudar bastante também. Usar giz grosso, lápis mais grosso, tudo isso vai ajudar na adaptação da criança, tá bom? Trabalhar com a estrutura de rotinas com essa criança, que vai ajudar muito na parte visual dela, tá? Essa criança tem períodos de concentração muito pequeno, então trabalhar muito assim, atividades que não vão muito longas com essa criança, atividades mais curtas, tá? Adaptar o conteúdo ao nível de conhecimento da criança, oferecer suporte de apoio físico visual sempre que necessário, né? Fragmentar o conteúdo em várias. Então, um conteúdo que você vai fazer com uma criança típica, com a criança síndrome de Down, você vai fragmentar em várias partes, tá bom, gente? Então, são alguns exemplos de atividades práticas aí, agora o Raul também vai falar um pouquinho, tá? Trabalhar a coordenação motora fina. Então, eu posso um material reciclável, tá? Tem o empreendedor verde, o empreendedor marrom, amarelo. Então, vai trabalhar a parte de coordenação motora fina, vai trabalhar cores, tá? Aqui eu tenho 3 copinhas com 3 letras, C, D, T, por exemplo. Aí aqui tem os objetos, e ela vai colocar aí os objetos que começam com a letra C, os objetos começam com a letra D, e a criança vai colocar no copinho e falar o nome dos objetos, né? Então, isso vai ajudar bastante na parte do início da alfabetização dessa criança. A parte da matemática, trabalhar muito com material concreto, ó, tem o número 1, 2, 3, 4, 5. Tem o número 1, um milho. Número 2, 2 milhos aqui, né? Eu acho que é milho. Número 4, número 5. Então, vai trabalhando concreto com essa criança. Aqui, por exemplo, tem o abacaxi, aí é com velcro, né? Então, abacaxi começa com a letra A, de abacaxi. Aí tem um velcrinho ali que vai fazer a associação, né? Do abacaxi com a letra A com a palavra abacaxi. Do desenho da bola começa com B e com a da palavra bola. Então, é para aprender por repetição. Conforme você vai fazendo isso, as crianças vão aprendendo. Só vou passar esse videozinho aqui para o Raul já começar a falar, tá bom? Eu não vou passar tudo não, tá, gente? Só um pedacinho. Guarda o nome do vídeo aí, para vocês pegarem. Olha que belezinha.
musicalização, cantar e dançar, irá favorecer o desenvolvimento da linguagem, melhora a coordenação motora, facilita o aprendizado e a memorização, favorece o desenvolvimento das habilidades sociais, proporciona a consciência corporal e estimula o movimento. Desta forma, a música é um excelente recurso de aprendizagem, pois oferece estímulos aos dois lados do cérebro, ao direito, através da melodia e da imaginação, e ao esquerdo, através da formação de palavras e versos e da repetição. Gente, eu passo o link lá no grupo para vocês assistirem esse vídeo, tá? Aí, gente, as próximas aulas seriam o quê? A tecnologia assistiva, a integração sensorial da criança Down, atividades psicomotoras para a criança Down e um pouco de alfabetização e matemática para trabalhar com a criança Down. Se alguém tiver interesse, é só me procurar que aí eu já marco o dia da aula, tá bom? Então, agora o Raul vai estar entrando. Gente, eu acho que eu falei meio rápido, né? Pro tempo dar tempo. Ai, meu Deus. E, o Raul, cadê você? Tô aqui, A gente abre Rose. um pouquinho para perguntas, tá bom, gente? Ô, Raul, eu vou colocar você como co-host. Não, você pode apresentar o slide para mim, Rose. Ah, você não tá com seu slide aí, não? Não, você pode apresentar quando eu enviei. Nossa, não achei. E agora? Você não tá com ele aí, jura? Não, eu te mandei. Ah, então você espera um pouquinho. Então, vamos abrir para perguntas aqui enquanto eu vou pegando lá seu slide, tá bom? Gente, alguém quer comentar alguma coisa? Pode ir falando, Raul, eu já vou pegar lá no grupo, tá? Bom, ainda dentro de tudo que a Rose disse, a gente, durante a aula, ouviu muito falar sobre a memória, né? A questão da memória para a questão desse desenvolvimento. Tanto a memória operacional, a memória sensorial, de curto prazo, de longo prazo, enfim. E eu separei 2 jogos para a gente poder comentar aqui, que a gente utiliza em atendimentos. Muito bacana para trabalhar a questão da memória operacional. Um jogo que todos podem comprar, a família inclusive, tá? Para poder fazer em casa. E terapeutas também com história. Todo mundo já deve ter conhecido esse jogo, que é o jogo. Vou esperar a Rose abrir. E a outra dica é a construção, né, de jogos. Nós construímos os jogos para os nossos atendimentos e as nossas intervenções. O quanto isso fica rico e possibilita para a gente também, né, novas... Está perguntando. Ah, tá. Está pedindo para a gente compartilhar depois os materiais lá, os slides. Você vai compartilhar, Rose? Não, né? Porque é do Tô curso. baixando ele aqui, só um pouquinho. Enfim, então eu coloquei 2 tipos de jogos, tá, gente? Que todos podem comprar para usar tanto em consultório como a família. Ou então, essa possibilidade da gente construir o próprio jogo, que possibilita, né, para a gente utilizar de várias formas, né? A gente não fica simplesmente apenas amarrado a uma forma ali do jogo, quando a gente compra, né? De usar, de jogar, enfim. Fosse Ai, tô legal, tentando tem conectar 2 aqui, Raul. mas... Oi? Tô tentando conectar aqui o celular. Tá, então eu vou adiantar. Bom, o jogo que eu falei, gente, aí que eu coloquei no slide, é o jogo do Mico. Acho que todo mundo conhece, quem não conhece esse jogo. É um jogo bem acessível, tá? Lá na Amazon, todo mundo pode comprar esse jogo. É um jogo que a gente trabalha a questão da memória, né, operacional, de curto prazo. A gente trabalha... É um jogo que ele vem, gente, só explicar primeiro sobre o jogo. É um jogo de cartas. Ele vem aqui com uma carta explicando as regras do jogo, tá? E o resto, gente, das cartas desse jogo é bem bacana. São figuras com animais. E o objetivo é a gente encontrar o par, tá?
o masculino e o feminino do animal. E nisso você trabalha várias habilidades, né, das funções executivas, como flexibilidade cognitiva, a criança ela vai ter que ter para encontrar esse par, memória operacional. Conseguiu, Rose? Não? Tem que se apresentar. Tô tão lerdo aqui. Eu coloquei um vídeo também, Rose, que dá para poder compartilhar também com elas, não mostro o rosto desse paciente, de uma atividade que eu realizei hoje, com uma criança assim, criança não, já um adolescente, síndrome de Down. Computador, Raul? Oi? Você não tá no computador? Não. Vocês estão tentando colocar os slides, Rose? O meu computador não quer baixar. Manda para mim, Rauro, que eu passo. Você tá com ele no celular? Eu mando pra você, Patrícia. Manda. Meu computador tá... Acho que baixou. E aí você já passa Show. para mim o controle para apresentar, tá bem? Já consegui baixar. Fez? Isso. Então, na questão prática, eu escolhi, então, esse jogo, né, para a gente poder comentar. Eu e a Patrícia havia comentado sobre esse jogo, que é o jogo do mico. Como eu disse para vocês, é um jogo que todo mundo pode adquirir lá na Amazon, que ainda não tem. É um jogo tanto dá para a gente fazer na terapia quanto em casa, para brincar mesmo com os familiares. É um jogo de cartas, né? E ele vem explicando, vem uma carta, um manual explicando as regras do jogo. E a gente trabalha, o objetivo desse jogo é trabalhar as funções executivas, né? Memória de trabalho, controle inibitório, flexibilidade cognitiva. E é um jogo, gente, que a gente pode usar ele como instrumento aí de intervenção, né? E criar outras possibilidades aí com esse jogo. Como eu dei um exemplo aí do jogo da memória, né? De encontrar os pares, masculino e o feminino. E dei essa outra possibilidade de a gente estar criando nosso próprio jogo. Pode passar para de baixo. É o jogo da memória, feito lá no PowerPoint. Isso. Olha que legal, gente. Quando a gente compra um jogo, por exemplo, o jogo do mico, ele limita a gente. Lógico que a gente pode criar outras possibilidades. Mas é um jogo, ao mesmo tempo, quando ele já é pronto nesse formato, que é mais limitado. E um jogo, quando é elaborado pela gente, tem essa diversificação de você conseguir construir novos jogos, por exemplo. Aí, a gente fez um jogo da memória dos contos de fada.
Você pode trabalhar a leitura, uma leitura que você tenha feito com eles, sabe? De um texto pequeno, e trabalhar os personagens em cima, né? Também podemos montar um jogo da memória com o masculino e o feminino, como eu mostrei agora há pouco aí no jogo do mico, que trabalha o masculino e o feminino. A gente pode, dentro do jogo da memória do PowerPoint também, usando o mesmo jogo, montar um jogo da memória de cores. Então, você pode trabalhar lá na mesa, na questão do registro, né? Com a criança, uma atividade de registro, e trabalhar para fixar, ajudar a fixar essa atividade, um jogo virtual, que você mesmo cria. Pode-se montar um jogo da memória também com a questão familiar, né? Com fotos de familiares, trabalhar números, operações, tudo utilizando esse jogo da memória. Então, assim, no mínimo aí dá para fazer uns 16 modelos de jogos aí da memória. Dá para trabalhar português, matemática, ciências, geografia. E o jogo da memória, você trabalha N habilidades, né? Como a memória operacional, a flexibilidade cognitiva, o controle inibitório, tem que esperar a vez de cada um jogar, a habilidade visoespacial, né? Que é a questão da visão, a estratégia. Você pode trabalhar a alfabetização, como usar letra inicial com a figura. Um outro exemplo, letra imprensa, minúscula e maiúscula. Você poder trabalhar questão de leitura. Raciocínio lógico abstrato, categorização. Então, assim, eu sempre indico primeiro, antes de fazer um jogo da memória com esses objetivos, de primeiro você trabalhar na mesa a questão de categorias. Você pode trabalhar conceitos, baixo, alto, enfim. Mas primeiro trabalhar na mesa, depois você pode fazer um jogo desse. Então, te possibilita várias formas de trabalhar com um jogo. Então, essa é a minha dica de sugestão aí para a prática, como a Rosa havia falado aí no curso, né? De trabalhar muito a questão da memória, a memória operacional, a memória sensorial, a memória tátil. Outra coisa bacana também para trabalhar aí com eles é o jogo, o Pop-It, tá? Para trabalhar com consciência fonológica, matemática, raciocínio lógico, enfim. Eu vejo até pessoas aí no grupo perguntando sugestões para trabalhar com eles. E tem um vídeo, Rose, de hoje. Dá para colocar? Ô, Raul, Oi. não tem como você jogar ali para o pessoal ver como que é o joguinho? Não? Dá para você jogar aí no computador. Né? Dá. Bom, aí para a criança descobrir, olha, trabalhou contos de fadas, só você clicar, Rose, vermelho. Aladim. E a sininho. Errou, né? Aí você fecha. Olha que bacana. E aí, gente, como eu disse, dá para trabalhar toda a questão aí de alfabetização em si, né? Tudo que vocês forem trabalhar, categorização. Legal. Tem um vídeo de E hoje, você Rose, dá para também. colocar? Ah, o vídeo, né? Peraí, só um pouquinho. Eu acho que não dá para ouvir o áudio, né, gente? Mas é um jogo aí de ligue pontos. Depois. Então, e aí é um jogo que a gente trabalhou a sequência numérica. Então, ele foi ligando os pontos do número 1 até o 25.
E no final tinha uma figura muito bacana, ele gostou muito. Você que Então, fez assim, esse, Raul? Ou esse tem pronto? esse não, esse é do site, pô. Esse Qual o não é do site que é? PowerPoint. Fala aí o site, pessoal. Eu posso disponibilizar o link lá depois no grupo, Ah, pois sim, lá tá? então. Tá? Ó, tem uma amiga aqui que tá perguntando como que faz o jogo, né? O outro, é o Raul, gente. Ele sabe ensinar um monte de jogos usando o PowerPoint como recurso. Se por acaso vocês quiserem, que dá trabalho, né, gente, montar tudo isso. Se vocês quiserem, ele também pode dar um curso, tá? Aí vocês têm que se manifestar lá, a gente não cobra caro, dá um curso ensinando a cada 2 horas e meia, mais ou menos, você ensina lá como usar, fazer um jogo usando o PowerPoint, Jogo. certo? Aí você ensina passo a passo, né? Ele estava ensinando eu e a Paty, nós aprendemos, né? Eu não fiz ainda não, porque tem demanda tempo, viu, Raul? Mas quando aprende um, né? Aí vai fazendo os Uhum. outros. Se alguém tiver interesse também, viu, gente? Eu vou passar aqui rapidinho agora aqui, ó. Algumas coisas que eu deixei aberto aqui para estar mostrando também, tá? Tá aparecendo? Tá, Rose, está assim. Então, aí eu fiz esse joguinho aqui das mãozinhas, né? O que acontece? Para criança com síndrome de Down ou outras crianças, né, que também têm dificuldades de aprendizagem, até crianças típicas mesmo, né? Então, assim, trabalhar bastante de jogos que vão trabalhar a parte da estimulação cognitiva da criança. Então, esse das mãozinhas, o que vai trabalhar, né? A criança vai ter que pegar o elastiquinho, aqueles elastiquinhos de cabelo colorido, e vai pegar lá a mãozinha que tem um elastiquinho amarelo, tem um amarelo, um lilás, um roxo, um verde, um laranja, um azul, um vermelho e outro verde. Ela vai ter que pegar o elástico, colocar no dedinho dela, conforme tá na figurinha. Então, olha para você ver, vai trabalhar a coordenação olho-mão, ajuda aí, Raul, coordenação olho-mão, vai trabalhar a parte da psicomotricidade, raciocínio lógico, que ela vai ter que pensar. Então, essa parte das funções executivas do córtex cerebral dela vai cada vez mais sendo estimulada, conforme ela vai fazendo ela pensar, ela já vai, tem toda a parte da neurociência ali, ela vai, né, formulando novas sinapses, novas aprendizagens. Então, vai trabalhar muita coisa com a criança, a coordenação motora. A criança Down vai ter dificuldade de fazer essa atividade. Então, você, no caso, ela escolhe as cores, ela fala onde estão os dedinhos, aí você vai ajudando a encaixar o elastiquinho, e até um dia ela tem autonomia de estar conseguindo fazer, né? Aí tem aqui, certo? Habilidade visoespacial. Vai falando aí, ó, o que mais pode trabalhar, né? Aqui, a outra atividade aqui, eu tenho que descompartilhar para compartilhar de novo. Tá aparecendo? A outra ou não? Tá aparecendo, Rose. O carrinho? É um carrinho com Ah, tá. bolinhas. Então, assim, quando a gente vai comprar joguinhos, né, de alinhavo, é bem caro, né, gente? Geralmente é madeira, ou tem alguns até que é de papelão, né? Então, assim, você pode plastificar, você pode também colar em caixa de papelão, né? E você pode plastificar, certo? Colar numa caixa de papelão, furar. Tem eu comprei para mim aquele que esquenta a ponta, sabe? Aí esquenta a pontinha, você vai ali, fura, e para trabalhar com alinhavo. Então, a criança com síndrome de Down, ela tem muita dificuldade nessa parte da coordenação motora fina. Então, o alinhavo ajuda bastante. Então, eu fiz essa apostilinha aqui, ó, né, tem o carrinho, aí você vai plastificar, furar, você pode colocar eu tenho aquele alicate, sabe, que põe os ilhóis, né? Eu tenho um alicate que põe os ilhóis, certo? Os ilhóis, né? Aquele negocinho, aquele botãozinho de ferrinho, sabe, gente? Aí tem o alicatinho que prende, e aí dura bastante, dá para você usar muitas vezes para trabalhar alinhavo com a criança. Então tem várias coisas que você pode pegar, ó, tá? Aqui esse alinhavo foi feito de EVA, certo? Então a pessoa fez de EVA para a criança traçar, né, com agulha, ó. Então são coisinhas assim bobinhas que para a criança assim, é muito importante trabalhar essa parte do alinhavo com ela, certo? E aqui a massinha, né? Então tem aqui as bolinhas aqui, a criança vai fazer uma bolinha de massinha e vai colocar ali, preencher os contornos ali, para também trabalhar a parte de uma maneira lúdica, trabalhar a parte da coordenação motora fina dela. Ah, tem uma amiga que tá falando para montar o curso, olha, Rauro. Então a gente vai Oi? divulgar, gente. O problema é que às vezes as pessoas não têm interesse, né, de estudar, de aprender coisas novas. E é legal, porque assim, até a gente cobra um valor
por alguns cursos, o Raul pode até dar primeiro um jogo gratuito, né, Raul? Para saber como que é Sim, a sua didática, e depois a gente pode marcar a data do curso, se você, o pessoal quiser, né? Com mais esse aqui do sorvetinho, né? Então tem aqui o sorvetinho, e aí a criança vai o quê? Né? Você vai plastificar, e a criança vai estar montando as cores, depois vai ter o sorvetinho com as cores, né? E a criança vai montando diversas cores com o sorvetinho, então vai trabalhando também o raciocínio lógico dela. A gente. Então são esses tipos de Rose, jogos que vão ajudar Rose. muito a parte da coordenação motora da criança. Então tem muita coisa para ensinar ainda sobre a síndrome de Down, sabe? É muita coisa para trabalhar com eles, né, Raul? Né, sim. Patrícia? Ô, Rose, Hum. eu tenho um jogo que eu montei usando essa técnica que o Raul ensinou no jogo da memória. Aham. Você não quer mostrar? Deixa eu compartilhar aqui para mostrar para o pessoal, porque assim, o Raul ensina essa técnica do jogo da memória, mas dá para fazer inúmeras construções com essa forma como ele Você ensina. aprende a fazer um, Se e aprende a desse um fazer que você um, aprende a fazer, você faz outro, um monte depois, né? então eu Sim, vou mostrar um abre. para vocês que eu montei aqui, A que Patrícia é, ó, aprendeu, né, Patrícia? Eu ainda tive dificuldade de é, montar ainda. Tem que ter tempo, né? deixa eu ver aqui como é que eu faço, porque eu tenho problema com esse Meeting, gente, ou com esse Zoom. Ele não tá deixando eu fazer aquele negócio de. Peraí, deixa eu ver se é o meu computador travou. Peraí. Gente, depois vocês poderiam deixar, se a Ju quisesse, a Jusilene, ela é a mãe de uma criança que eu também faço atendimento, né? Tem síndrome de Down, pequenininha, uma gracinha. E ela poderia também, né, falar também da experiência dela, de estar iniciando depois também ela em processo de escolar, alfabetização. Voltou aí, gente, a apresentação? Voltou, tá na casa e o seu dono, o jogo. Ah, tá. Então, esse aqui é um jogo de forca que usa. Deixa eu ver se ele vai. Assim, ó. Que tem a história, essa história é conhecidíssima aqui, né? É que assim, tá tudo meio travado aqui no meu computador, mas é isso. Deixa eu tirar aqui só para vocês verem. Que é um poeminha que trabalha a questão da rima, e aí depois você vai jogar com a criança. Oh, gente. Aí a forca. Então, ele tem que. A criança. Ela vai criando o bonequinho conforme ela vai acertando a palavra. Então, por exemplo, ela vai falando a letra, e aí você vai falando a letra, ela vai vendo se acerta ou não. Ó. Se ela erra, você clica, ele forma uma carinha. Se ela acerta, abre aqui Não está em embaixo. modo de apresentação. Não está em modo de apresentação. Patrícia. Ah, esse Zoom, eu tenho um maior problema com ele. Ai, gente, peraí. Ele não vai funcionar, acho que em modo de apresentação, vai? Não vai, né? Funcionou, que o Raul passou. Funciona. Mas eu ponho F5 aqui, ele não tá indo para mostrar como é que ele vai. Vamos ver. Tá vendo agora? Não está Não, ainda em mas modo de põe a apresentação. apresentação Mas eu já coloquei, ele tá aqui compartilhado. Como que é esse modo de apresentação? do PowerPoint mesmo, do próprio Mas, PowerPoint, não é? então, eu já tô mostrando aqui, ó, ele tá em, eu já coloquei F5, ó. Abriu? Não. É só Eu compartilhar a acho que não tela. tá modo de apresentação ainda. Tá assim, Põe Rose. direto no PowerPoint mesmo.
Então, mas por direto no PowerPoint, eles não vão ver quando eu clicar aqui o que o jogo faz. Aqui vocês estão vendo. Sim. Quando eu aperto isso aqui, não. Não. Deixa eu ver. Apresenta o PowerPoint para ver se dá certo. Mudou? Não. Tá mudando só a tela, Patrícia. Como assim mudando a tela? Vocês estão vendo agora um poeminha. Poema. Então, aí aqui é o texto. Aí aqui é o jogo. Quando aqui, ó, a gente vai perguntar, faz a pergunta, quem que é o dono da casa tão bonita, que está aqui no poema? Aí o que que acontece? A criança vai falando as palavrinhas. Se a criança acerta, você abre a palavra. Se ela erra, ela vai fazer o Tá falando bonequinho. as letrinhas, né? As letrinhas. Isso, as letras da palavra, porque é um jogo de forca. Eu não estou conseguindo mostrar aqui como é que funciona quando clica, porque ele não está funcionando em modo de apresentação, o Zoom aqui. Mas Infelizmente. põe em modo de apresentação aí no seu PowerPoint. Já coloquei, ó, você tá vendo? Ué, mas que estranho. Patrícia, Ó. oi, gente, boa noite. Bom, deixa eu te falar. Lá embaixo, na parte inferior daí do seu PowerPoint, vai ter um íconezinho parecendo uma taçazinha. Clica nele. Põe aí de novo, que eu não estou vendo, aí eu não consigo te Eu ajudar. acho que agora vai, apareceu. Apareceu, agora sim. Foi. Não, é porque o Zoom, ele abre duas telas no meu computador. Ele abre uma em modo de apresentação e outra do... Eu não sei por que ele faz isso, mas é uma coisa... Confunde, né? Ô, Patrícia, Então, para aqui, criança... Aqui está a pergunta, né? Quem é o dono da casa elegante? Aí, por exemplo, se a criança acerta, você vai abrir a palavra. Agora, se a criança erra, você clica no xizinho, ó, ele vai formando o bonequinho na forca. Quando formar todo o bonequinho, então ela perdeu. Se ela vai acertando, você vai abrindo aqui as letrinhas, entendeu? E ele vai acertando as palavrinhas. Mas tudo tem a ver, nesse jogo especial, com o texto. Mas você pode criar de inúmeras formas o jogo da forca. Você Viu, trabalhou... ô, Patrícia? Oi. Para criança especial, aí teria que ter um apoio, sabe? Ou o alfabeto, sabe? Sim, não, Ou a você tem a... palavra. É que eu estou mostrando, esse é só a ideia, Rose, do que eu É a fiz. ideia. Porque eu fiz para criança com transtorno, a ideia do jogo. Porque, assim, quando você vai trabalhar com as crianças com deficiência, aí você vai elaborar de uma forma diferente, mas você Aí faz pode... umas adaptaçõezinhas, né? Sim, do jeito que você achar melhor. Então, aqui, ó, vai falando outras perguntas com relação ao texto. Quem que é o dono da casa de cimento? Aí vai indo. Você vai, a ideia é a mesma, que ele vá fazendo aqui a construção de palavras. Mas só para ter uma ideia, que daquele jogo da memória do Rauro, eu já montei esse outro aqui, que é bem diferente do que aquele outro que o Raul mostrou, mas a técnica é a mesma, tá vendo? Usa para virar as palavras. Você pode pôr, você poderia fazer um jogo de forca de bichinho, da memória, sei lá, dá para fazer inúmeras possibilidades aí para trabalhar e usar essa técnica, né? Essa é uma das, porque o Raul ensina várias, né, Raul? Aí o Raul tem o curso montado, gente. Se alguém quiser, aí a gente põe, né? Faz o grupo do curso, né? Faz o grupo do curso, o pessoal vai pagando lá pro Raul, vai acertando com ele. E a gente marca a data, né, Raul? Sim. Tá bom? Eu ajudo a divulgar nos grupos também. Eu queria fazer também, né? Aí, gente, quem tiver interesse, manifesta, né? Pra gente já marcar a data da aula, né? Da aula. Vai ser bem legal, né? Sim. Aprender acho que essa parte teórica aí da síndrome de Down, tudo que você vai dar e de dicas. E junto com essa questão, vamos dizer, tecnológica, porque você associar essas duas técnicas, né, a teórica e as dicas que você vai dar, associado à parte tecnológica, que os meninos têm muito interesse. Você viu mesmo a emoção, não dá para ouvir o áudio lá do menino, mas assim, ele fica super empolgado. Eu sempre faço um combinado, sabe, de uma vez por mês, de levar no computador para trabalhar um jogo lá. Então, assim, é uma ânsia total por aquilo, sabe? Então, é muito bacana trabalhar. É o ensino híbrido, né?
A gente tem que estar agora inserindo a tecnologia nas aulas, né? Ah lá, pacote LibreOffice, eu não conheço não. Tá bom, gente, ó. Obrigada pela participação de vocês, tá bom? Depois eu vou divulgar aí o curso completo assim, de DAO, se alguém tiver interesse, tá bom? A gente faz, tá? E aí a gente vai aprendendo cada dia mais, né, Raul? Sim, com certeza. É. Então tá bom. Vamos encerrar a aula então, Raul? Vamos encerrar, então. Tá, Boa ó, noite a pessoal, se todos. você abrir a câmera para tirar uma fotinha.